Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 1º de fevereiro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será sacerdote eficiente. Na lição de ontem, nós tocamos, ainda que de forma superficial, em cima da temática do sacerdote. Na lição de anteontem também. O papel do sacerdote era fazer uma espécie de mediação, uma espécie de ponte, de aproximação entre o pecador e Deus. Esses indivíduos eram seres humanos comuns, pecadores, pessoas que eram escolhidas entre todas as demais para oferecer sacrifícios diante de Deus. Alguns problemas nós encontramos com esse sacerdócio que foi desenvolvido principalmente pela família de Arão, pelos levitas, dentro da história de Israel enquanto nação. Okay? Quando você olha para esse sacerdócio que foi desenvolvido pelos levitas, você vai encontrar aqui uma realidade. Que realidade é essa? O sacerdote era um ser humano pecador. Portanto, antes que ele pudesse ministrar um sacrifício pelo pecador, ele precisava resolver o seu problema. Os sacrifícios que eram ministrados não eram sacrifícios perfeitos. Eram animais. Eles não podiam ter nenhum defeito físico, mas não eram animais perfeitos em todos os sentidos. E esse sacrifício, ele não podia resolver o problema do pecado, mas ele apontava para uma realidade maior. A realidade de Cristo Jesus que viria como Messias e que morreria em favor da humanidade. Seu sangue seria derramado para que esse sacrifício pudesse, sim, como sacrifício perfeito, resolver o problema do pecado. Então, como sacrifício, o cordeiro ou os demais animais, porque haviam bodes, haviam carneiros, haviam até mesmo novilhos que eram sacrificados dentro do contexto do santuário, até mesmo rolinhas ou pombinhos que também poderiam ser oferecidos como sacrifício, eles não resolviam o problema do pecado. O derramamento do sangue desses animais apontava para uma realidade maior. Apontava para a cruz, para Cristo, Filho de Deus, representante da humanidade, morrendo, derramando o seu sangue como tal, resolvendo definitivamente, sim, o problema do pecado. A questão dos sacerdotes era a mesma coisa. O sacerdote não era perfeito, o sumo sacerdote não era perfeito. Por isso, tinha a necessidade de ser feito um sacrifício por eles. Cristo Jesus é apresentado como o sacerdote perfeito e como o sumo sacerdote perfeito. Ele não é da descendência do Arão. Assim como, apesar dele ser apresentado nos evangelhos pelo próprio João como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é apresentado na carta aos Hebreus como um cordeiro, como um sacrifício muito superior. O seu sacrifício não é como o sacrifício de cordeiros que eram incapazes de resolver o problema do pecado. Eles apenas apontavam para uma realidade maior. Não, é o sangue de Cristo quem nos limpa os pecados. Como sacerdote, como sumo sacerdote, ele é perfeito. Ele não é da família, ele não é de origem humana, ele não pecou, ele não precisa resolver o seu problema enquanto pecador. Não, ele é perfeito. Então, como perfeito sumo sacerdote, como perfeito sacerdote, ele pode fazer uma mediação também perfeita. Ele não apresenta sangue de touros ou bodes para a propiciação dos nossos pecados. Ele apresenta o seu próprio sangue. Veja, o pecado criou um problema em relação a Deus. Lembra do que a gente mencionou? O pecado separou o homem de Deus. Nesse processo de separação, Deus tinha que fazer alguma coisa para poder resolver e aproximar de novo o homem de Deus. Qual era o jeito de poder fazer isso? Remover o pecado. Você compreende isso? Remover o problema do pecado. Se é o pecado que está separando o homem de Deus, o pecado que está empurrando o ser humano para longe de Deus, o pecado tem que ser resolvido. E para ser resolvido, o pecado tinha que ser pago. O preço exigido pelo pecado, o salário do pecado, é morte e morte eterna. Por isso Jesus vem como sacrifício perfeito e paga esse custo. O mais interessante é que quando você vai olhar, por exemplo, o Evangelho de João, ele vai dizer para a gente que Jesus ele não morreu como uma vítima. Jesus não foi uma vítima de homens maus. Não.
E Jesus, quando falou sobre a sua morte, ele falou assim: ninguém pode tirar a minha vida. Eu sou o Cordeiro de Deus, sou, mas ninguém pode tirar a minha vida. Eu, entretanto, a dou de livre e espontânea vontade para a reassumir depois. O que ele estava dizendo claramente é: eu vou morrer e vou ressuscitar. Vou morrer quando? Quando o diabo quiser? Não, não é o diabo que vai determinar a minha morte. Vou morrer quando os seres humanos quiserem? Não, não são os seres humanos que vão determinar a minha morte. Quer dizer, vou morrer quando eu quiser. E vou ressuscitar quando eu quiser. Por isso, ele foi capaz de, com muito tempo de antecedência, de dizer: assim como o Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, do grande peixe, assim o Filho do Homem estará por 3 dias no seio da terra. Mas vai sair de lá de dentro, vencendo a morte. Ele avisou, ele falou que ele ia ressuscitar. E quando você olha para a cruz, você percebe nitidamente: Jesus morreu quando? Morreu na hora que ele decidiu. Ele foi pregado às 9 da manhã, na hora do sacrifício da manhã. Quando um cordeirinho estava sendo imolado lá no pátio do templo, Jesus estava sendo pregado na cruz. Às 9 horas foi sua execução, 9 horas da manhã. Ele ficou preso na cruz até às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde era a hora que o sacrifício lá no pátio do templo era feito, o segundo sacrifício. Aconteciam às 9 da manhã e outras às 3 da tarde. É tanto que acontece um terremoto no momento que ele morre, e o texto dos evangelhos vai dizer que o sacrifício fugiu da mão do sacerdote. Naquele dia, às 3 da tarde, não teve sacrifício pelo povo, pelo menos não um cordeiro. Porque o verdadeiro Cordeiro de Deus, o perfeito, havia acabado de morrer sobre o monte. Mas ele morreu quando? Às 3 da tarde. Por que foi às 3 da tarde? Porque exatamente essa hora, Jesus da cruz disse: Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E expirando, morreu. O texto bíblico deixa claro: Jesus escolheu a hora que ele ia morrer. E o mais interessante é que quando você olha para o registro dos evangelhos, os evangelhos vão mencionar que na madrugada de domingo, na hora certa, o Pai enviou um anjo poderoso. Anjo Gabriel foi enviado como emissário do Pai com uma mensagem: Jesus, teu Pai te chama. Então, na hora certa, na hora em que ele quis, ele saiu da sepultura. Então, veja, ele não foi um sacrifício como outro qualquer, porque Jesus não era uma vítima. E Jesus, ele de livre e espontânea vontade se sacrificou. Quando? Quando ele quis. Na hora em que ele quis. Na hora em que ele determinou. E ele ressuscitou quando? Quando o Pai definiu. Porque o Pai estava administrando o plano da redenção. Cristo, a senhora White, ela vai explicar uma coisa tremenda. Ela vai dizer que a divindade estava latente dentro do corpo sem vida de Cristo Jesus. Ou seja, a divindade estava lá, mas não se manifestou. Portanto, a ressurreição de Cristo teve a ver com o Pai. O Pai mandou um recado e disse: está na hora. E na hora em que a divindade, na hora em que Deus decidiu, Cristo Jesus voltou à vida. Então, nessa perspectiva, ele não é um sacrifício como o sacrifício dos cordeiros, porque ele é o sacrifício perfeito, que ele não tinha mácula nem defeito. Ele não era uma vítima, porque ele decidiu dar a sua vida. E como sacerdote, como sumo sacerdote, ele era completamente diferente dos sacerdotes que ministravam sobre a tribo de Levi, ou que eram da tribo de Levi e da família do Arão. Porque ele era perfeito, ele não precisou resolver o problema do pecado dele. E, ao mesmo tempo, ele sendo perfeito e sem pecado, ele pode ministrar de forma perfeita, não com sangue de touros, ou de cordeiros, ou de aves, mas com o seu próprio sangue, como o imaculado Cordeiro de Deus. Por isso, ele é superior. Louvado seja Deus por isso. Vamos agradecer-lhe por tomar a decisão de ser o nosso sacrifício e nosso sumo sacerdote. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor se ofereceu para ser o nosso representante, para ser o nosso sacrifício perfeito, que resolve o problema do pecado. E por ser também o nosso sacerdote e sumo sacerdote. Perfeito. Agradecemos porque o Senhor hoje ministra em nosso favor. Por favor, aplica os méritos do teu sangue sobre a nossa vida. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?